E se cada pessoa que você conhece fosse apenas um personagem? E só você não soubesse? Você já sentiu que sua vida parece ensaiada? Como se por trás das cortinas do cotidiano existisse uma estrutura invisível, ditando cada passo, cada risada, cada pequena tragédia? Aquela sensação estranha de que, talvez, as escolhas que você pensa que faz já foram, de alguma forma, escolhidas? Que a sua escolha verdadeira é, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída? Se essa ideia já te cutucou, mesmo de que leve, se você já se pegou questionando a autenticidade das suas próprias experiências, então você já sentiu um pouco do que Truman viveu. E vamos ser sinceros, quem nunca já sentiu isso? Nem que seja por um instante. É sobre essa dança complexa entre a autonomia e a ilusão, entre o que é genuíno e o que nos é imposto, que vamos falar hoje, aqui no Na Minha Tela Cine. Talvez hoje você se veja de um jeito diferente. Imagine um homem comum, com uma vida aparentemente comum, um emprego estável, uma esposa sorridente, amigos leais, uma casa perfeita num subúrbio, mas há um detalhe crucial, um segredo monumental, que ele desconhece. Ele é a estrela de um reality show que dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o seu nascimento. Cada pessoa que ele conhece, cada evento que acontece, cada raio de sol que o atinge, cada chuva que cai, tudo é parte de uma gigantesca e meticulosa encenação. Ele vive em um mundo artificial, uma bolha de vidro cuidadosamente projetada, sem a menor ideia de que é o centro de um espetáculo global, transmitindo para bilhões de espectadores. O mundo inteiro assiste, se emociona, ri e chora com ele, mas apenas ele vive, ou pelo menos pensa que vive, uma vida sem filtros, sem perceber as amarras invisíveis que o prendem. Parece loucura, né? Mas e se não for tão distante assim da nossa realidade? Agora vamos ser claros, o show de Truman não é apenas uma comédia ácida sobre a televisão. Embora tenha seus momentos de humor irônico, não é só uma crítica barata à cultura do reality show, que, convenhamos, o filme previu com uma precisão assustadora. E definitivamente não é só um filme sobre um cara que descobre que está sendo filmado. Não, ele vai muito além. E é aqui que muita gente interpreta errado. Esse filme é um espinho cravado na nossa própria percepção de realidade. Um convite incômodo para questionarmos as fundações da nossa experiência, da nossa existência. É uma história sobre o preço de querer entender demais, de questionar o que parece inquestionável, de desvendar as camadas de uma verdade que nos foi vendida como absoluta. O verdadeiro conflito não está fora, nas câmeras escondidas ou nos atores coadjuvantes que povoam a vida de Truman. Está dentro, está na alma de Truman, na sua busca incessante por algo que ele nem sabe o que é, e talvez a nossa também. É a luta universal pela autenticidade, e isso, meus amigos, é algo que todos nós podemos sentir. Truman é um espelho mais honesto e, por vezes, doloroso que poderíamos ter. Ele vive numa zona previsível, segura, uma vida que muitos de nós almejamos, livres de grandes sobressaltos, mas, por trás daquele sorriso forçado e da vida perfeita, há uma inquietação crescente, um vazio que nenhuma conveniência pode preencher. Pequenas rachaduras começam a aparecer na sua narrativa imposta. Uma luz de estúdio que cai no céu, um rádio que sintoniza a frequência errada e revela os bastidores da sua vida, um reencontro inesperado com uma figura do passado que deveria estar morta. São esses os momentos em que a nossa própria rotina, por mais previsível que seja, nos faz questionar: será que estou vivendo a vida que eu escolhi ou o caminho já traçado que esperam de mim? Quantas vezes nos pegamos vivendo no piloto automático, seguindo expectativas sociais, cumprindo papéis pré-determinados, sem nunca parar para perguntar: e se houver algo a mais? E se eu estiver perdendo o controle da própria vida? Truman sente isso, aquela coceira na alma, aquele sussurro insistente que diz: tem algo errado aqui, tem que haver algo a mais. E se você já sentiu isso, mesmo que por um segundo, você sabe exatamente do que estou falando. É a voz da sua própria verdade tentando emergir.
É uma sensação que nos tira o sono, não é? E então, temos Christoph, o diretor, o criador. Ele não é um vilão caricato com um bigode retorcido, mas um arquétipo poderoso e perturbador. Ele representa o controle absoluto, a segurança ilusória, que nos é prometida em troca da nossa autonomia. O sistema que sussurra em nossos ouvidos. Isso é para o seu bem. Eu sei que é o melhor para você. Ele molda cada aspecto da história pré-escrita de Truman, justificando cada manipulação, cada mentira, cada aprisionamento como um ato de amor, de proteção, de benevolência. Mas no fundo, ele rouba a única coisa que nos torna verdadeiramente humanos: a escolha verdadeira de errar, de aprender com os nossos próprios tropeços, de descobrir quem somos sem um roteiro pré-escrito. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? E pior, quantas você nunca questionou? Quantas foram influenciadas por um diretor invisível, seja a família, a sociedade, a mídia, o medo do julgamento, a busca incessante por aprovação? Christoph é a voz sedutora que nos diz para não sair da linha, para não arriscar, para permanecer na bolha confortável, mesmo que ela seja uma prisão dourada onde a autenticidade é a primeira vítima. É um pensamento que dá um frio na espinha, não é? E talvez o mais assustador é que Truman ainda ama aquele mundo. Chega um ponto em que Truman não pode mais ignorar as rachaduras. A bolha começa a se desfazer de forma irreversível. E é aqui que o filme atinge o seu clímax emocional, um ponto de não retorno, que ressoa profundamente com a nossa própria jornada. A travessia, o medo paralisante versus a promessa inebriante da liberdade. Sair do caminho já traçado, enfrentar o desconhecido, o caos, a incerteza, tudo aquilo que Christopher tentou protegê-lo. É a jornada de cada um de nós quando decidimos que a segurança da gaiola, por mais dourada e confortável que seja, não vale a pena se o preço for a nossa própria alma, a nossa própria verdade. A tensão é palpável, quase insuportável. O mar não é só água, é o medo que ensinaram ele a sentir. Você consegue sentir o balanço do barco, o vento gelado no rosto de Truman, enquanto as ondas gigantescas o engolem e o cuspiram de volta? Cada onda que bate no barco de Truman, cada tempestade que ele enfrenta, é um grito de libertação, um desafio furioso ao controle, uma declaração de independência. É a escolha mais difícil e mais corajosa que ele poderia fazer, a de ser finalmente ele mesmo, mesmo que isso signifique perder tudo o que ele conhecia. Tudo que ele acreditava ser genuíno. É a aposta final na sua própria existência. É pura adrenalina e coragem. O show de Truman não é uma análise técnica, um mero desfecho de enredo. É uma permissão para você, para mim, para todos nós. Todos nós temos uma porta para fora do nosso próprio show de Truman particular, da nossa própria zona de conforto das expectativas que foram impostas. Uma porta que nos leva para o desconhecido, para o incerto, para o caótico, mas também para o real, para o autêntico, para a nossa verdadeira essência. Ninguém pode atravessar por você, ninguém pode te empurrar. A decisão é sua e somente sua. A pergunta não é se existe uma porta. E se esse vídeo te fez pensar, talvez você já esteja de frente para ela. A pergunta é se você tem coragem de atravessar. E talvez o maior ato de coragem, a maior revolução pessoal, não seja mudar o mundo, mas sair do cenário que construíram para você. É encontrar sua própria saída, o seu próprio bom dia, boa tarde e boa noite, para o mundo que te aprisiona, para as vozes que te dizem quem você deve ser. E ao fazer isso, ao dar esse passo de fé no abismo da sua própria escolha verdadeira, descobrir que a vida, a sua vida, só começa de verdade quando você assume o controle da própria vida, quando você se torna o autor da sua própria história. Pense nisso. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, curtiu. Por favor, assine o canal, se inscreve para que a gente possa bater a meta de 1000 inscritos e dar um passo importante para continuar vivendo nesse sonho. Muito obrigado e te vejo depois da porta.